Antes de seguir com o conteúdo desta videoaula, quero lembrar que primeiro vocês devem ter assistido os 2 vídeos com a introdução e a explicação da lógica da aula e a apresentação de todo o funcionamento do cérebro e como ele define nossos comportamentos. Assistir os vídeos da aula na sequência certa garantirá que vocês entendam da melhor forma possível todo o conteúdo. Neste terceiro vídeo, vamos entender o que é esta etapa chamada adolescência, seus desafios, dificuldades e como tudo isso impacta na autoestima. Como o objetivo desta videoaula é falar sobre como ajudar na construção da autoestima dos jovens, vamos seguir esta nossa conversa entendendo o que é este período chamado adolescência, quais são seus desafios e como nós fazemos para ajudar os adolescentes a melhorarem ou reforçarem sua autoestima. A adolescência é um período de grandes transformações. Durante a infância e por aproximadamente 10 anos, eles crescem e se desenvolvem de forma lenta e gradual. As mudanças no corpo e a própria aquisição de capacidades ocorrem naturalmente e de forma que a criança nem se surpreende, ela quase não percebe como ela está crescendo. Já na adolescência, o corpo cresce e se transforma rapidamente. Surgem incontáveis características, capacidades e sensações que o adolescente terá que reconhecer, que conhecer e se acostumar. A velocidade das mudanças exige do jovem uma rápida e constante adaptação à nova realidade, porque surgem seios, pelos, ejaculação, menstruação, o corpo fica desproporcional, surgem desejos e sensações ligadas à sexualidade que antes não possuíam ou muitas outras coisas. Mal eles conseguem se dar conta e aceitar algo novo que surgiu, uma nova mudança já está acontecendo. O exemplo mais típico é o próprio crescimento físico, em que cada dia surge algo novo ou algo se modifica no corpo deles. Bem, além de todas as mudanças físicas, será um período de grande evolução da capacidade cognitiva. O amadurecimento da região frontal do cérebro permitirá um maior raciocínio com maior capacidade de análise, julgamento, projeções, críticas e capacidades de argumentação, como eu já falei lá no primeiro vídeo. Estas 2 grandes mudanças na área física e neurológica terão forte impacto nas relações interpessoais, tanto familiares como sociais. Passa a se perceber como adulto e não mais como criança. E irá em busca de ser visto e tratado como adulto agora. As opiniões e posições dos pais e familiares já não serão absorvidas sem antes passarem por uma análise crítica da parte frontal que está amadurecendo. Sairá da passividade, da submissão e dependência para buscar se posicionar e gerenciar os próprios caminhos e escolhas. É uma fase de muitas conquistas, muita diversão, muita experimentação e aprendizados, mas também de angústias, desafios e perdas. Pode ser bastante complicado ter que abandonar as coisas boas e a leveza de ser criança para assumir uma série de compromissos e desafios para ir em direção à vida adulta. É importante que se entenda que a adolescência é um processo de transformação que inicia a partir da infância e gradualmente as coisas vão acontecendo até chegarmos na vida adulta. Iniciamos a adolescência com a capacidade de análise, julgamento, crítica e tomada de decisão igual a de uma criança. Esta capacidade vai sendo desenvolvida ao longo do tempo durante todo o período da adolescência. Significa que no início agem e pensam como crianças. E quanto mais próximos da final da adolescência, vão pensando e agindo como adultos. E é neste processo de amadurecimento, de repensar e mudar a forma de ver e entender as coisas, que está a grande oportunidade dos pais de melhorar a autoestima dos filhos.
Eles iniciam a adolescência trazendo consigo todos os aprendizados e conceitos que obtiveram durante a infância e um conjunto enorme de mecanismos pré-definidos de ação. Isso inclui o que eles aprenderam e gravaram sobre eles mesmos, sobre quem são, suas capacidades e fragilidades. Crianças que desenvolveram uma autoestima enfrentarão a adolescência com maior chance de saberem lidar com desafios e dificuldades da fase, sem permitirem que os outros lhe prejudiquem ou atrapalhem o seu potencial. Já as crianças que chegam à adolescência com uma autoestima prejudicada terão mais chance de lidar mal com os desafios da fase. Sendo assim, temos que ter claro que a autoestima desenvolvida na infância e adolescência terá forte impacto na vida adulta. Vejamos quais são esses desafios e perdas da adolescência e como isso impacta na sua autoestima e, consequentemente, nas reações e emoções. Ao longo da infância, nos identificamos com as características e formas de pensar e agir dos nossos pais. Não temos desenvolvimento neurológico suficiente para julgarmos ou contestarmos o que eles nos impõem. A gente aceita. A nossa identidade na infância se confunde com a identidade dos nossos pais. Agimos como eles agem. Mas esta visão ou percepção irá mudar na adolescência. O corpo estará cada vez mais parecido com o corpo de um adulto e a capacidade de análise, interpretação e julgamento dos fatos se amplia cada vez mais. Será inevitável que o indivíduo passe a questionar as posições, atitudes, conceitos, crenças e desejos dos pais. Passe a entender que ele próprio tem condição de definir a sua própria vida. Para ir em direção a esse objetivo, o jovem necessitará saber quem ele é como pessoa. Quem eu sou? Quais são os meus gostos, no que eu acredito, quais são os objetivos e os meus desejos. Mas também necessitará fazer com que as pessoas o aceitem com as suas características e formas de ser. Em resumo, ele necessitará definir a sua identidade. E aqui começam os desafios, as dúvidas e os obstáculos. Pare para pensar o quanto pode se tornar difícil provar para si mesmo, para os pais e para a sociedade, que se tem o direito de se ser quem é. Quantos questionamentos sobre a sua capacidade virão à tona? Pensa nesses. Será que eu tenho direito de ser assim ou desejar que as coisas ocorram assim? Será que eu terei capacidade de enfrentar ou de realizar? Ou será que tenho habilidade suficiente ou eu sou suficiente? Ou ainda, será que eu deixarei de ser amado ou conseguirei ser amado se eu for como eu sou? Ou será que a sociedade e os amigos aceitarão quem eu sou e a forma com que eu sou? Será que eu posso expressar livremente quem eu sou? Todos esses questionamentos, mesmo que inconscientes, podem gerar vários medos. Alguns dos mais comuns são medo de rejeição, de abandono, de não ser amado, de fracassar, decepcionar e muitos outros. Mas crescer e se tornar adulto será inevitável e independente de todos os medos ou questionamentos. E o primeiro movimento que os adolescentes farão na busca da sua identidade será o afastamento do controle das orientações ou da forma de viver dos pais. Terreno pronto para outra grande necessidade ou busca dos adolescentes, que é garantir a sua independência. Necessitará gradualmente ir se afastando do controle ou do gerenciamento exercidos pelos pais. Necessitará aprender a definir as suas próprias escolhas e seus caminhos. Irá em busca de reduzir ao máximo a ingerência dos pais sobre as suas escolhas ou dos comandos da família sobre ele. Novamente será um desafio difícil de enfrentar. Os questionamentos que eu citei antes valerão para essa etapa também. Afinal de contas, por mais que eles percebam que estão crescendo e amadurecendo, também sabem que ainda não têm experiência de vida que um adulto tem e principalmente sabem
que dependem dos adultos. Obviamente que esse processo ocorrerá de forma gradual, não é de uma hora para outra. Eles irão aos poucos mudando o seu comportamento, a sua forma de reagir e de se impor. Inicialmente, passarão a se isolar, preferindo estar sozinhos no seu canto, testando ver se eu fico sozinho. Aos poucos começarão a testar a possibilidade de contrapor, de argumentar. Essa fase é braba. Costuma ser um período mais tenso, com discussões e reclamações e argumentações de vários tipos. Mas com o tempo, as relações se equilibram, tanto pelo fato dos jovens demonstrarem responsabilidade, como pelo fato de que os pais já aceitam que os filhos estão crescendo. Estão percebendo a importância da autoestima em todo esse processo? O quanto os jovens necessitam acreditar neles mesmos para poderem enfrentar todas essas mudanças? Os desafios da busca pela identidade, pela independência, são desafios bastante grandes, mas não são os únicos. O corpo mudará significativamente nesta fase. Entramos no nosso terceiro grande desafio, que é entender, reconhecer e aceitar seu corpo como ele é e aprender a valorizá-lo. A sociedade, de uma forma geral, tenderá a excluir ou desvalorizar quem não possui as características físicas que estão na moda ou quem não se enquadra no padrão estético determinado pela sociedade. Porém, a maioria dos jovens não será alto, magro, musculoso, seios e glúteos fartos, pele sedosa, entre muitas outras características impostas pelo meio social e pela cultura. Porém, para executar essa tarefa de independização, ele deverá aprender a se impor frente à tentativa do meio social de excluir ou desvalorizar quem não se enquadra nas normas estéticas estabelecidas pela sociedade. Observe como as coisas vão se conectando. Para solidificar sua identidade, necessita perceber que os amigos o aceitam e o incluem. Na busca da sua independência, também necessita saber que os amigos e a sociedade lhe acolhem e aceitam da forma com que ele pensa e age. Ter uma forma corporal, uma imagem corporal compatível com o que é determinado e valorizado pela sociedade influenciará diretamente nesta inclusão que ele necessita. Esta tarefa será bem angustiante para muitos dos jovens e a autoestima saudável irá facilitar esse processo. Mas vamos falar do quarto grande desafio desse processo de adolescer. Vou buscar ser objetivo, pois o tema permite um conjunto amplo de aspectos que podem ser vistos. Vamos lá. Em decorrência de todas as mudanças hormonais e, consequentemente, surgimento de todos os caracteres sexuais secundários, o adolescente necessitará entender e aceitar todas as novas sensações e mudanças físicas que estão acontecendo. Deverá aprender a reconhecer seus desejos e desenvolver habilidades sociais que lhe permitam o uso desta sexualidade mais típica dos adultos. Deverá aprender a lidar com a sua afetividade. Também aqui será cobrado ter uma identidade no campo sexual. Novamente enfrentará o fato de que a sociedade possui padrões estabelecidos e rígidos no que se refere à sexualidade. E neste caso, os colegas serão a representação do modelo social exigido. Novamente aqui, necessitará se sentir aceito, entendido e incluído. Bom, estou propositadamente sendo repetitivo, como vocês já notaram, né? Porque eu pontuo o quanto o adolescente pensa e acredita sobre si mesmo terá forte influência na sua construção como adulto, na busca de garantir respeito por sua identidade, atingindo a sua independência e aceitando o seu jeito de ser, sua personalidade, seu corpo e a sexualidade que ele mesmo tem. É um elemento que trará forte influência nesse processo de adolescer, será o grupo de jovens. Muita influência sobre este processo todo.
Os amigos, o meio social em que o adolescente estiver inserido, participa e influencia de forma decisiva nesse processo. São eles que estimulam, que apoiam, informam e compartilham experiências. Sem estar inserido em um grupo de amizades, o adolescente possivelmente terá maior dificuldade em se conectar, ou melhor, se desconectar da identidade e controle dos pais e buscar se solidificar com a sua identidade. Por isso, a opinião dos colegas será fortemente valorizada porque ele necessita ser aceito e incluído no grupo. Ele se afastou dos pais, ele precisa se aproximar de alguém que o apoie. Mas os colegas também estão em busca de solidificar a sua identidade, sua forma de ser, e buscarão influenciar os outros a serem como eles. Quanto mais pessoas iguais a mim, mais fácil de eu ser aceito. Acrescenta-se aqui que a melhor defesa é o ataque, e os jovens tendem a apontar os defeitos dos outros de uma forma muito explícita. Apontar os defeitos de alguém que estamos evitando que os outros percebam os nossos defeitos. De uma certa forma, haverá uma disputa de poder, que o adolescente deverá aprender a manejar. Não? Necessita saber sobreviver mantendo-se fiel a quem ele é. Uma forte autoestima será ferramenta de grande valia neste ambiente social que ele está inserido. Bom, acredito que depois de tudo isso que eu estou falando, vocês devem estar se perguntando o seguinte: como eu posso ajudar meus filhos a melhorarem a autoestima para poderem passar por esta fase de forma mais saudável? Bom, esse será o foco do nosso quarto e último vídeo destas aulas que eu estou preparando para vocês.